Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar, saindo sempre aqui no canal aos domingos às 6 horas da noite, mas você pode escolher o melhor dia e melhor horário para acompanhar, basta apenas usar o áudio como guia. Nós vamos pedindo a Jesus, nosso irmão maior, a autorização para iniciarmos os nossos trabalhos. Faça aí no seu lar também uma prece, se você quiser ler uma mensagem, para também aumentar o padrão vibratório da casa antes de iniciar o Evangelho. Nós vamos começar hoje lendo uma mensagem da Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Mantém os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairá respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doenças sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Nosso evangelho de hoje será o capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro coração. Os itens vão ser os 6 e os 7. No início do capítulo, as palavras de Jesus: bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Está em São Mateus, capítulo 5, versos 8. Nós vamos para o item 6 e 7, que vai dizer: pecados por pensamento, o adultério. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Está em São Mateus, capítulo 5, versos 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria. Porém, no sentido mais geral, muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado ou todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nessa passagem: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre essas raças adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. São Marcos, capítulo 8. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esses princípios suscitam naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Os espíritos respondem: cumpra-se aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ele o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sente-ar mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções,
procura a ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva-se em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Irmãos e irmãs, o pensamento é sem dúvida muito importante em nossas vidas, porque ele convive conosco diariamente. Não tem como a gente passar um dia inteiro sem pensar. Nós pensamos muito mais do que agimos. Se formos contar as vezes que pensamos e que falamos e que executamos, sem dúvida alguma o pensamento ganhará. Entre um pensamento e outro, até que chega à nossa boca para ser verbalizado, ou uma ação, sem dúvida há um degrau grande. Como nos disse ali no Evangelho, há 3 categorias nas quais nós devemos ficar atentos. Há aqueles que pensam no mal e executam o mal nas ações. Há aqueles que pensam o mal e já não executam nas ações o mal. E há aqueles que não pensam no mal e nem executam. Nós temos que entender em qual fase nós estamos. Se você está na fase de pensar no mal e de executar o mal, você ainda precisa melhorar um pouco mais. Porém, você já pode ter melhorado, você pode já ter diminuído o seu pensamento maldoso, mas ainda executa. Pensa em algumas coisas e não faz, em outras você pensa e faz. Essa pessoa, esse indivíduo está num estágio evolutivo. A outra pessoa, ela já pensa no mal, mas não executa. Ela não vai para a violência, não vai para fazer o mal ao outro diretamente, ou a um ser vivo, um animal. Então há uma diferença aí. E tem aquelas pessoas que já conseguem, na grande maioria do tempo, não pensar mal dos nossos irmãos, não julgar, não cometer erros no pensamento. O pecado na asepsia ali que a gente estava falando do Evangelho seria algo que vai contra os princípios morais de nós mesmos. Aquela vozinha interior que nos avisa quando nós estamos ou falando mal de alguém, ou pensando negativo, ou zombando, ou rindo, enfim. Essas ações é que devem ser bem compreendidas. Para nós espíritas, nós temos que fazer o jejum, não somente o jejum do alimento que muitas pessoas propagam aí, mas o nosso primeiro jejum e mais importante é o jejum dos pensamentos, da palavra e da ação. Ou seja, para nós passarmos por esses três etapas evolutivas, o primeiro jejum que nós temos que fazer é justamente o da execução. Ou seja, não fazer mal a ninguém, a nenhuma criatura, a nenhum ser vivo. E depois também nós vamos levando isso para o pensamento. É um processo, às vezes doloroso, às vezes lento, mas necessário, principalmente agora, em que a Terra está se modificando. Nós temos que nos preparar cada dia mais para viver e conviver com o bem. Eu sei que muitos que estão ouvindo aqui agora, às vezes, ainda gosta da adrenalina do mal, da adrenalina da fofoca. Essas adrenalinas, esses bem-estar que nos leva, por exemplo, a sentar numa roda de amigos, para ficar falando mal dos outros, zombando, rindo, falando, fulana separou, Beltrano fez isso, enfim. Essas más tendências cotidianas que devem ser apagadas, essas pequenininhas advertências que nós vamos sendo advertidos,
e que pode nos levar a ter problemas graves, porque se inundamos os nossos pensamentos com questões dessa ordem, provavelmente vamos ter menos espaço para pensarmos no bem, nas coisas mais elevadas. E é claro, todo propósito mal negativo nasce de um pensamento não controlado. Uma traição, como diz ali no Evangelho, nasce por uma impulsão não controlada, nasce por uma falta de diálogo saudável e por aí vai até levar-se. E como nos diz, às vezes, muito antes, essa traição já é consumada no pensamento, como está descrito aqui no Evangelho, que o Kardec nos traz. Então, ter controle do pensamento é muito importante. E nós vamos adquirindo ao longo das nossas vidas esse controle, que deve ser repetido constantemente, que deve ser executado. É uma higienização. Assim como nós lavamos o corpo físico, quando nós chegamos da rua ou antes de nos deitar, ensaboamos o nosso corpo, nós devemos também fazer a higienização. Só que, como eu disse, o pensamento ele tem muito mais, ele ocupa um tempo maior das nossas vidas do que a execução em si, porque nós estamos com ele ligado a todo tempo. Por isso que exige-se até uma limpeza maior, até mesmo que do corpo físico. Diariamente nós temos que ir treinando e controlando esses pensamentos. Por quê? Os obsessores, esses espíritos inferiores que ficam tentando nos tirar, eles vão usando esses pensamentos, porque os nossos pensamentos são como caixas de som no plano espiritual. Nós estamos aqui de boca fechada, mas para o plano espiritual o nosso pensamento está gritando. E é nessas informações que os obsessores vão coletando dados para nos atacar. Nós vamos dando para eles esse livro aberto das nossas vidas. Então eles vão percebendo, por exemplo, as nossas más tendências, os nossos mais secretos desejos, e por aí eles vão se alimentando e nos intuindo para o lado negativo. Da mesma forma que os mentores vão utilizando ali para nos intuir no bem, eles podem nos intuir no mal. É por isso que nós devemos ter uma responsabilidade muito grande com o pensamento. Vocês devem ter já vivenciado, por exemplo, sintomas assim, às vezes de alguma angústia que já vem do seu pensamento que vem criando, você começa a sentir um sintoma físico, uma dor de cabeça, uma ansiedade acelerada, com o coração acelerado, boca seca, vontade de ficar só em casa, ou seja, os pensamentos vão inundando ali, e muitas das vezes, quando a pessoa já está nesse ciclo constante, é necessário sim um atendimento médico, psicológico, para que haja uma interrupção, para que haja um socorro, mas também há o nosso esforço próprio. E sem dúvida, a oração é que nos vai ligando ao bem, à limpeza mental que nós necessitamos a cada dia. Não para sermos, irmãos, como aquelas pessoas que oram a cada momento. Nós já falamos da oração aqui no Evangelho. A oração ela deve ser constante, não aquela oração que toda hora a gente chama a Deus ou chama os espíritos amigos. É uma constância na nossa vida. Por quê? Até você fazer um almoço é uma oração. Você arrumar uma casa, você trabalhar, você regar o seu jardim, você varrer a sua casa, dobrar as suas roupas. Nesses pequenos momentos você pode estar orando, não verbalizando, mas sentindo a presença de Deus através de cada momento, através de cada ato, consciente em todos os momentos da sua vida, agradecendo pela oportunidade de você estar encarnado. Se você está preparando o alimento, esteja consciente e grato pelos agricultores que plantaram e colheram, pelas mãos que te ajudaram que esse alimento chegasse até você, porque se não fosse quem plantou, quem transportou,
você provavelmente não iria se alimentar. Faça com o devido carinho, é nesses pequenos momentos ali que você vai estando consciente, você vai acalmando seu coração, compreendendo. Nossa, mas muitos podem estar falando, como que eu vou ter calma se eu tenho que arrumar a casa? Sim, se você arrumar com aquele ódio no coração, com certeza os seus pensamentos vão se voltar para o mal. Mas se você arrumar a casa com aquele desejo de ter ela limpa, para aumentar uma energia positiva, grata por ter um teto, grato por ter uma cama para se deitar, quando você coloca um lençol limpo, aquela sensação gostosa que a higiene nos traz, como quando você planta uma flor, uma planta, né, que dá uma flor e você espera ansiosamente para que a flor se abra. Você aduba a terra, você molha, você vai naquele processo até que a flor se abra, você sorri, você tira foto, manda para os amigos. Essa sensação também é uma oração. Quando você cuida do seu animal de estimação, gosta de ver ele saudável, com um pote de água limpa, uma ração fresca, uma cama aconchegante, o carinho que ele te dá e que você dá para ele, isso também é um momento de oração. Como quando você chega em casa, cansado, toma um banho e ainda vai brincar com seu filho, também é um momento de oração. Ou quando você deita com o seu esposo ou com a sua esposa, que vocês simplesmente param para assistir um filme, para conversar sobre o dia ou para jantar juntos, também é um momento de oração, porque é um momento de estar presente. É nesses momentos que nós vamos aprendendo também a controlar os pensamentos, porque controlar os pensamentos também é estar no aqui e no agora. Mas é claro que nós não somos só corpos físicos, nós temos uma alma e teremos também os momentos de entrar em contato com a espiritualidade, como quando lemos um livro instrutivo, que deixamos os nossos pensamentos, como no nosso repouso físico, como nesses momentos aqui do Evangelho, que nós abrimos um pouco a mente, expandimos para entender e ver os nossos mentores. Para vocês que são médiuns, que estão me ouvindo, separam sim o momento do dia, o médium tem mais responsabilidade, tira um momento, nem que seja 30 minutos, vai para o seu quarto de oração, ora, entre em contato com os espíritos. E é claro, o médium tem que estar sempre doando energia, trabalhando no bem, mas sem se desgastar também, porque tem um corpo físico para cuidar. Então é nesses momentos que nós vamos percebendo como estar consciente, que não é fácil, mas não é impossível. Por que não é impossível? Porque muitos já conseguiram e ainda vão conseguir controlar os pensamentos e cada dia mais estar consciente. Estar consciente da nossa encarnação nos coloca a par da evolução mais rápida. Porque nós vamos entender cada momento como facilitador para o nosso aprendizado, da nossa expansão. Você não está no momento aí agora, sentado me ouvindo, ou estará amanhã em outro local, à toa. Nós não acreditamos no acaso. Então aproveite essas oportunidades e não esteja lá e cá. O médium, sim, nós estamos lá e cá, e muitas das vezes os momentos pedem essa divisão dos pensamentos. Sim, nós não estamos falando isso. Mas até para trabalhar numa mediunidade, um médium precisa de, ao se conectar com os espíritos, estarem presentes também ali no trabalho. Então, a mensagem do Evangelho é clara. O pensamento, ele pode nos destruir ou nos levantar de onde estivermos. Basta que saibamos usar essa ferramenta poderosa que nos expande, que nos liga ao nosso inconsciente, ao nosso pré-consciente, ao nosso consciente, enfim. Basta que nós possamos controlá-lo. E como controlar algo que somos nós em essência? Se o pensamento também é alma, é justamente perceber cada dia mais
que o pensamento é vida. O pensamento não é algo externo nosso, o pensamento é nós junto com ele. Porque se pensamos repentinamente em outro país, a nossa vibração corre lá imediatamente. Se estamos em casa e pensamos na casa da nossa mãe ou da nossa avó, vamos lá com essa energia. E quando nós pensamos mal de alguém, é essa mesma energia que vai. Se você está aí na sua casa usando esse tempo para falar mal de alguém ou fofocar negativamente, é nesse momento que essa energia sua, um pedacinho, vai até essa pessoa e volta para você, como na lei de causa e efeito. Portanto, não admita o pensamento como um órgão externo. Muitos falam, os meus pensamentos estão atrapalhados. Não, você está atrapalhado, porque você é seus pensamentos. Quando dormimos, nós perdemos a consciência, que o nosso espírito se desprende, que volta para o corpo e a gente percebe partes desses pensamentos que temos como espírito. Mas nós somos o que? Aquela essência que está ali, que saiu do corpo. Então a compreensão disso é muito importante. Vamos passar para o Livro dos Espíritos. Vamos ler as perguntas 457 e 457A do Livro dos Espíritos. Quem tiver acompanha, quem não tiver ouça aí comigo. 457. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Os espíritos respondem: muitas vezes conhece aquilo que desejarias ocultar até de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhe podem ser dissimulados. É aquilo que nós falamos no Evangelho, né? Nós não escondemos esses pensamentos dos espíritos. É claro que os espíritos mais evoluídos, eles têm um conhecimento mais amplificado disso. Até nós falamos no podcast, se vocês não escutam para vocês compreenderem um pouco das formas pensamentos. Seriam tipo umas bolas que ficam em volta do corpo com aquelas informações. E muitas das vezes, o médium que ele é vidente ou um médium intuitivo, às vezes ele chega perto de alguma pessoa e ele nem precisa de um espírito falar para ele como aquela pessoa é. Pela forma pensamento, ele vai captando aquela energia ou aqueles pensamentos que a gente pensa muito. Suponhamos que você pensa muito em certo problema. Esse problema fica como se fosse uma bola externa de você informando aquilo ali. E aí esse médium pode captar. E às vezes você vai, por exemplo, chega perto do médium, o médium fala: poxa, você está com um problema em tal situação. Você acha que tem um espírito ali falando. Às vezes não. Às vezes ele captou essa forma de pensamento, porque o médium tem essa facilidade de captar um pouco das emoções e das formas de pensamentos. Assim como os obsessores. Às vezes os obsessores não vão ter um contato profundamente com você, mas ele vai captando ali através dessas formas de pensamentos. A 457A. Sendo assim, parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la da mesma pessoa depois da morte. Os espíritos respondem: certamente, e quando vos julgais bem escondidos, muitas vezes tendes uma multidão de espíritos que vos observam. Às vezes a gente está sozinho em casa e a gente acha que está sozinho, às vezes a gente está fazendo coisas ali, mas os espíritos estão nos observando. Não é para criar medo. É por isso que a gente fala aqui, a mudança do padrão vibratório, a prática do Evangelho no Lar, que vocês estão fazendo aqui agora, pode blindar a nossa casa. Mas o que blinda mesmo, gente, é mudança de pensamento e de comportamento, como nós dissemos no Evangelho. A mudança daquele padrão. Se você ainda pensa algo mal, você tenta pelo menos não executar, para logo depois você parar de pensar e parar de executar. E assim sucessivamente. Como a gente falou no Evangelho, o pensamento ele é vida e ele é ação. Não vamos entender como pensamento como algo externo. Ele faz parte de nós. E nós temos que estar conscientes nesse processo, para que a gente não se atrapalhe aí ao longo do viver. Então a proteção da nossa casa, ela depende de nós também, da nossa mudança,
das nossas escolhas, dos momentos que nós estamos ali em família. O Evangelho é um suporte importante e positivo? É, mas não adianta nada fazer o Evangelho uma vez por semana e na segunda-feira já tá brigando, na terça já tá uma bagunça mental na casa. Aí os mentores não vão conseguir, por mais que eles se esforcem. Então, o Evangelho, ele nos estimula a manter esse jejum a todos os dias da semana, de pensamentos, de atos, de ações, que é o nosso jejum. Irmãos, para encerrar, eu vou lendo a mensagem final e vocês já vão fechando os olhos. Ouça essa mensagem com os ouvidos da alma agora, levando ela para o seu inconsciente. E logo após a mensagem, vá trazendo na memória pessoas que vocês querem enviar essa vibração do Evangelho. Amigos que já se foram, familiares que já se foram, ou amigos e familiares que estão encarnados, mas estão necessitando dessa energia, desse passe. Coloca sua água para fluidificar agora. Coloca a seu lado. Peça aos mentores que fluidifique. Peça com muita fé que o remédio será colocado aí para vocês. Eu vou lendo a mensagem. Vai entrando em sintonia para que vocês recebam as bênçãos. A mensagem vai falar em torno da obsessão. Vai dizer o seguinte: o êxito do pensamento positivo depende do trabalho positivo. O projeto de edifício importante reunirá planos magníficos, auridos nas mais avançadas práticas da civilização. No entanto, para que se concretize, reclamam o emprego de material adequado a fim de que a obra não se transfigure em joguete de forças destrutivas. Numa construção de cimento armado, ninguém se lembrará de colocar varas de madeira em lugar das estruturas de ferro e nem de substituir a pedra britada por taipa de mão. Para que o trabalho se defina dentro das linhas determinadas, as substâncias devem estar nas condições certas e nas posições justas. Idênticos princípios regem o plano da alma. Se aspirarmos ao erguimento de realização que nos respondam ao elevado gabarito dos ideais, é forçoso selecionar os ingredientes que nos constituem a vida íntima, cultivando o bem nas menores manifestações. Qualquer ação oposta comprometerá a estabilidade da organização que pretendamos efetuar. À vista disso, cogitemos de sanear emoções, ideias, palavras, atitudes e atos, por mínimos que sejam. Todos nos referimos ao perigo dos agentes dos maus que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favorecemos a intromissão. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. Hoje uma queixa, amanhã um momento de azedume, cedo uma discussão temerária e mais tarde uma crise de angústia perfeitamente removível através do serviço. Agora um comentário deprimente, depois um minuto de irritação e por fim a enfermidade, a delinquência, a perturbação e às vezes a morte prematura. O desastre grande quase sempre é a soma do descuido pequeno. Estejamos convencidos de que nos processos de obsessão acontece também assim. Irmãos, nós vamos nos despedindo do nosso Evangelho no Lar, agradecendo imensamente a Deus, a Jesus por nos autorizar a estarmos reunidos e a espiritualidade amiga pela intuição, pedindo a Jesus nesse momento que a cada um de vocês recebam um pouco dessa vibração, sendo a hora que vocês ouvirem, que vocês possam ser banhados pela positividade, que esse tema do pensamento possam também se fixar, que cada dia mais nós nos preocupemos com os pensamentos,
Não nos esqueçamos nunca de que o pensamento não é algo externo, é algo que nós somos em essência. Controlar ele é controlar a vida. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Que assim seja. Irmãos e irmãs, eu agradeço a quem chegou até aqui. Curta e compartilhe esse evangelho com amigos e familiares que precisam ouvir. Graças a Deus.